Olá, eu sou o Vitor Menezes, do Tec Concursos. Vamos para mais uma aula de matemática financeira, hoje tratando da taxa efetiva em empréstimos com valores retidos antecipadamente. O que é isso? A questão de prova vai trazer o contexto de um empréstimo, geralmente num banco, um empréstimo bancário, só que na hora de efetuar esse empréstimo, o banco vai cobrar algumas taxas antecipadamente ou vai reter alguns valores antecipadamente. E o exercício vai pedir qual a taxa efetiva. Qual que foi a taxa efetiva da operação? Então, basicamente é isso. Esse é o contexto. Temos um empréstimo. Nesse empréstimo haverá pagamento antecipado, algum tipo de taxa, alguma coisa assim. E a questão pedirá a taxa efetiva. Para a gente entender bem do que se trata, eu preparei um exemplo bem exagerado. Esse exemplo aqui é extremamente exagerado. E qual que é o propósito de exagerar? O propósito é deixar mais claro a diferença, mais clara a diferença entre a taxa efetiva e a taxa aparente, a taxa que vai aparecer na propaganda, a taxa que vai aparecer no contrato. Deixar mais díspare uma da outra para que a gente possa entender melhor a diferença entre as duas. Só isso. Então, o exercício é esse aqui. Um banco oferece um empréstimo de R$1 milhão. R$1 milhão. E, após o mês, o devedor deve pagar ao banco juros de R$500, mais o principal da dívida. Então, olha que negócio de ouro, né? Você vai pegar R$1 milhão emprestado... 1 milhão. E depois de um mês, você vai ter que devolver juros de R$500, mais o principal da dívida, mais o R$1 milhão. Certo? Então, esse empréstimo aqui, aparentemente, ele é muito vantajoso. Por quê? Porque basta eu pegar Então, eu vou lá no banco, o Vitor vai ao banco, fala, eu quero empréstimo de R$1 milhão. Me empresta? Empresto. Então, eu pego esse dinheiro, né, coloco no bolso. Às vezes, eu nem saio da agência bancária. De lá mesmo, eu falo para o gerente, esse valor que eu acabei de pegar emprestado, quero aplicar tudo na poupança. E a poupança rende 0,5% ao mês. Então, eu vou pegar este R$1 milhão e vou aplicar na poupança, que rende 0,5% ao mês. Bom, depois de um mês, a gente vai cortar 0, 0, 0, multiplica. Depois de um mês, eu vou conseguir de rendimento R$5.000 na poupança de rendimento. Então, vamos anotar isso. O Vitor toma o empréstimo. Depois, no mesmo dia, no mesmo instante, aplica o R$1 milhão na poupança. Após um mês, obtém R$5.000 de juros. Findo o mês, o que o Vitor faz? Eu faço o seguinte. Na poupança, o que eu terei na poupança? Na poupança eu terei 1 milhão mais os 5.000 de juros. Então, na poupança, aliás, vamos colocar aqui antes, fim do mês, terei na poupança 1 milhão mais 5.000 de juros. Então, o que o Vitor fará após o mês? Findo o mês, farei o seguinte. O que eu farei? Tomo o principal de 1 milhão e pago ao banco. Aí, com isso, eu estarei quitando o principal da minha dívida. Certo? Maravilha. Tomo os 5.000 de juros e pago a dívida de R$500. Lembra que eu tinha que pagar o principal mais R$500, né? Olha a exigência do enunciado. Eu deveria pagar ao banco o principal da dívida, 1 milhão, e também R$500. Então, eu vou pegar esses 5.000 de juros e vou pagar a dívida de R$500.
Com isso, quanto que vai sobrar na minha mão? Vai sobrar na minha mão 5.000 de juros, menos os R$500 que eu tinha que pagar ao banco, vai sobrar na minha mão R$4.500. Então, esse empréstimo aqui, ele está maravilhoso. Eu pego 1 milhão emprestado, depois de um mês eu devolvo esse 1 milhão para o banco, pago os R$500 de juros e ainda fico com 4.500 na minha mão. É um empréstimo sensacional. Por que esse empréstimo está sensacional? Este empréstimo é sensacional porque a taxa cobrada pelo banco é muito menor que o rendimento da poupança. Vamos ver quanto que foi a taxa cobrada pelo banco? Taxa cobrada pelo banco. A taxa cobrada pelo banco foi de R$500 que ele está cobrando de juros sobre 1 milhão. Então, fazendo essa conta, vamos fazer essa conta. A gente pode cortar 00 com 2 zeros. Posso colocar mais 2 zeros da porcentagem. Então, 5 sobre 100, isso aqui vai dar 0,05%. A taxa cobrada pelo banco é de 0,05% ao mês. E a taxa da poupança é de 0,5% ao mês. Então, notem que a taxa do empréstimo, 0,05, é muito menor que a taxa de rendimento da poupança. A poupança rende 10 vezes mais do que esse empréstimo. A poupança rende 10 vezes mais que a taxa do empréstimo. É por isso que esse empréstimo é extremamente vantajoso. Eu tenho que pagar um juros muito baixinho, e aí eu consigo aplicar esse dinheiro na poupança que rende 10 vezes mais. No final do mês, o rendimento da poupança é muito mais do que suficiente para pagar os juros do empréstimo. Essa é a conta que se tem que fazer. Por isso que esse empréstimo é muito vantajoso. Mas tem um detalhe. Porém, nem tudo são flores. Porém, havia uma cláusula lá no rodapé do contrato em que o banco exige que R$999 mil fiquem retidos como garantia para o pagamento do empréstimo. Então, lá no contrato havia uma nota de rodapé exigindo que R$999 mil ficassem retidos no próprio banco para garantia do pagamento do empréstimo. E agora mudou tudo. Por quê? Porque quando eu pegar o R$1 milhão, eu vou ter que dividir essa quantia em duas partes. 999 mil vão ficar presas no próprio banco, como garantia do empréstimo. O que vai pingar na minha mão é apenas R$1.000. E agora, se eu pegar estes R$1.000 e investir na poupança, que rende 0,5% ao mês, ao final de um mês, eu terei na minha mão de juros apenas R$5. Estes R$5 não serão suficientes para pagar os R$500 de juros do empréstimo. Então, findo o mês, ao final do mês, terei na minha mão R$1.005. R$1.005. Vou ter que pagar o principal da dívida, de 1 milhão. Vai sobrar 5. Depois tem que pagar juros de R$500. Com R$5 eu não pago os juros de 500. Eu vou ficar devedor em 495. Esse valor não será suficiente para pagar toda a dívida, que é de 1.500.000. 1.500.000. E aí vem a dúvida. Por que que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Afinal de contas, não vimos que a taxa do banco é muito menor que a taxa da poupança?
Se a taxa do banco é de 0,05% e a taxa da poupança é 10 vezes maior, é 0,5%, se a taxa do empréstimo, né, se a taxa do empréstimo é muito menor que a taxa da poupança, por que isso aconteceu? Por que o empréstimo ficou tão caro assim? Por que a poupança não está sendo mais suficiente para quitar esse empréstimo? Por quê? O motivo é o seguinte, esta taxa de 0,05% ela é apenas aparente, ela é apenas contratual, mas ela não espelha aquilo que de fato está acontecendo na realidade, ela não é efetiva. Ela não é efetiva. Para eu calcular a taxa efetiva, aquela que de fato está sendo cobrado na prática, eu tenho que me basear no dinheiro que realmente pingou na minha mão. Eu tenho que me basear nestes R$1.000 aqui. Esta é a diferença, este é o pulo do gato. Para determinarmos a taxa real, efetiva, de fato, aquela que espelha a realidade que de fato está ocorrendo, temos que nos basear na quantia de dinheiro que de fato é emprestada, aquela que de fato cai na minha mão. Ou seja, temos que nos basear nos R$1.000. Porque esse empréstimo de 1 milhão, ele é irreal. O banco não me emprestou R$1 milhão para valer. Não emprestou, ele emprestou, na verdade, 1.000. Aqueles outros 999 mil, eu nunca vi a cor desse dinheiro. Esse dinheiro não foi emprestado de fato. Ele está só no anúncio lá, ó, empresta 1 milhão. Mas não empresta 1 milhão coisa nenhuma, empresta 1.000. Então, a taxa efetiva é essa. Eu tenho que pagar juros de R$500, sendo que eu tomei emprestado de fato apenas 1.000. Então, a taxa efetiva é de 50% ao mês. Essa é a taxa efetiva sendo cobrada no meu empréstimo. E essa taxa é muito maior do que a taxa da poupança, que é 0,5% ao mês. Então, a taxa efetiva da operação é de 50% ao mês. A taxa efetiva da operação é de 50% ao mês, ou seja, muito superior à taxa da poupança, que é de 0,5%. Então, a taxa desse empréstimo é 100 vezes maior que a taxa da poupança. Por isso que esse empréstimo agora, nessa nova configuração, ficou extremamente desvantajoso. O empréstimo é extremamente desvantajoso. Certo? Muito bem. Sei que este exemplo ficou bem exagerado, mas eu exagerei para ficar bem clara a diferença entre a taxa enganosa de 0,05% ao mês e a taxa real de 50%. Ficou muito díspare. Nas questões de prova, a estrutura do problema será exatamente igual. A diferença é que, por causa dos valores envolvidos, as duas taxas serão mais próximas. O banco não vai roubar tanto assim, né? O banco vai roubar só um pouquinho, né? Ele vai aumentar só um pouquinho a taxa efetiva, vai ficar um pouquinho mais caro só. Vai ser a diferença entre, por exemplo, 2% e 2,5%. Vai ser uma diferença menor, uma diferença pequena. Não vai ficar tão exagerado assim. É a única diferença que nós teremos nas questões de prova. Para a gente praticar, na aula de hoje a gente ainda não resolverá questões de provas anteriores. Eu vou trabalhar mais um exercício de elaboração própria. E na próxima aula a gente faz as questões de concurso. Legal? Então vamos trabalhar mais uma questão de elaboração própria. Vamos lá. Mário toma R$10.000 emprestados no banco, com taxa de 10% ao mês. O empréstimo deve ser liquidado no mês seguinte. Vou parar a leitura aqui. Então, vamos ver qual que é o valor que quita o empréstimo no mês seguinte. Os juros da operação
vão ficar 10% incidente sobre R$10.000. Então, os juros da operação são de R$1.000. Esse é o juros da operação. Portanto, o valor que quitaria a dívida, seria de R$1.000 de juros mais o empréstimo original de R$10.000, ou seja, R$11.000. Certo? Continuando a leitura. Contudo, o banco cobra uma taxa de cadastro. Então, é um valor que vai ser retido antecipadamente. E essa taxa deve ser paga no momento da assinatura do contrato no valor de 1%. Então, vai ter uma taxinha aí do banco. Essa taxa é 1%, ou seja, 0,01, incidente sobre os 10.000. Então, essa taxa será de R$100. Então, tem uma taxinha de R$100. Vamos anotar isso. O valor que Mário toma emprestado, de fato, será de R$10.000 menos a taxinha de 100. Ou seja, vai ser de 9.900. É o valor que ele, de fato, está tomando emprestado. Os outros R$100, o Mário sequer viu a cor desse dinheiro. Não passou pela mão de Mário. Então, na hora de calcular a taxa efetiva, eu tenho que desprezar estes R$100. Vamos continuar a leitura. O banco cobra ainda uma segunda taxa, também de 1%, a ser paga na quitação do empréstimo. Então na quitação ainda tem uma outra taxa. Então, vamos atualizar a frase de cima. O valor que quita a dívida é de R$1.000 de juros, mais R$10.000 do principal da dívida, mais a taxinha de R$100, ou seja, R$11.100. Então, tem taxinha para lá, taxinha para cá. A questão pede o custo efetivo, né? A taxa efetiva. Vamos mudar a frase. Calcule a taxa efetiva da operação. Então, vamos lá. No fim das contas, de fato, o que está acontecendo? O Mário está tomando R$ 9.900 emprestados. 9.900. E está tendo que devolver um mês depois a quantia de 11.100. Então, isso aqui é o que está acontecendo de fato. Isso aqui é a realidade. Todos os demais valores ali ou não estão passando pela mão de Mário, então eu tenho que desprezar do capital inicial, ou estão sendo agregados ao que ele tem que devolver, estão aumentando o montante, certo? Então, a operação de fato é essa aqui, ele está pegando de fato R$ 9.900 emprestado e está tendo que devolver 11.100 no mês seguinte. Portanto, os juros de fato dessa operação, os juros efetivos, são a diferença, 11.100 menos 9.900. Então, vai dar 1.200 de juros. Esses são os juros de fato. Basta fazer a diferença, 11.100 menos 9.900. Como é que fica a taxa efetiva da operação? Basta ver os juros em relação ao capital de fato, 9.900. Vou fazer o cálculo aqui numa calculadora, para ir mais rápido. Então, 1.200 dividido por 9.900, aproximadamente 12,12%. Aproximadamente 12,12%. Isso, né? Isso. Essa é a taxa efetiva da operação. Então, resposta: a taxa efetiva da operação é de 12,12% ao mês, né? Lembre-se que o período estava em meses, tudo isso aqui aconteceu no prazo de um mês. Peguei o dinheiro hoje, vou ter que devolver daqui a um mês, então o prazo estava em meses, portanto a taxa obtida também é mensal. Então a taxa efetiva foi de 12,12%.
Notem que a taxa aparente era de 10%, não ficou tão diferente assim. Né? De 10%, a taxa aparente, a taxa que está no contrato, subiu efetivamente para 12,12%. Então, notem que a diferença não foi tão grande assim, né? Foi uma diferença de 10 para 12. Não ficou tão exagerado quanto no exemplo anterior, mas é isso que nós teremos nas questões de prova. Então, pronto. Este aqui é a estrutura básica de todas as questões que serão cobradas. Como é que se resolve o exercício de taxa efetiva? Como resolver o exercício de taxa efetiva? A receita de bolo é sempre essa. Primeiro, determinar quanto de dinheiro a pessoa de fato toma emprestado. Ou seja, quanto de valor que realmente vem para a mão dela. Coisas que o banco reteve têm que ser descartadas, têm que ser desprezadas. Neste exemplo aqui, neste exemplo que acabamos de fazer, foi a quantia de 9.900. Isso aqui será o capital que entrará na conta. Capital de fato. Depois, determinar quanto de dinheiro a pessoa de fato devolve ao banco. Será o montante efetivo. Montante efetivo. Neste exemplo aqui, foram os R$ 11.100. Pronto, a taxa efetiva será aquela que faz com que este capital de fato se converta neste montante de fato. É isso. A taxa efetiva é a que converte o capital efetivo, os 9.900, no montante efetivo, os 11.100. Todas as questões de prova se resolvem desta maneira. Na próxima aula, nós praticaremos com alguns exemplos de provas reais de concursos que de fato aconteceram, para a gente ver, para a gente poder treinar isso aqui várias vezes e poder partir para os concursos, as provas em geral, sem dúvida alguma nesse tipo de exercício. Encerramos por aqui este vídeo, bons estudos e até a próxima!